Shalom, shalom, muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Vamos falar sobre escatologia, os últimos dias. E desta vez no livro de Daniel. O livro de Daniel tem muitos mistérios e revelações de Deus para nós, que aponta todos para os últimos dias. Muito importante entendermos. E eu vou tentar falar de uma forma bem simples, em poucos minutos, algo que é necessário entender. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, Daniel tem a revelação e entendimento deste sonho. E para que nós possamos falar sobre as bestas, é necessário ler sobre a estátua de Daniel. Então vamos começar em Daniel capítulo 2, onde Daniel fala para Nabucodonosor no versículo 31. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé bem na sua frente e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio das mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. Vamos ler até aqui. E Deus, na sua grande sabedoria, ele deu este entendimento a Daniel, revelou a Daniel. Essa é a história da humanidade a partir da Babilônia até Jesus. Então ele ia até os últimos dias. Aqui está mostrando que a partir do Império Babilônico, vai ter uma sucessão de impérios grandes e poderosos. E ele fala, a cabeça de ouro se refere ao Império Babilônico, e aqui ele continua falando, vamos ler novamente, a cabeça de ouro, agora entendendo quais são os impérios, tá? A cabeça de ouro era o Império Babilônico, quem sucedeu ao Império Babilônico foi o Império Medo-Persa, e aqui está escrito que era de prata os braços e o peito, se referindo ao Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa foi quem sucedeu ao Império Medo-Persa foi o Império Grego, e aqui fala de prata, o Império Grego fala de prata, a prata que estava nos quadris, e no ventre e nos quadris, e em seguida as pernas de ferro, que é o Império Romano, e os pés, parte de ferro, parte de barro, e este império, o último império, fala dos últimos dias, e nós sabemos que nos últimos dias, Jesus, que é a pedra que foi atirada, sem auxílio humano, Jesus derrota todos os impérios que se levanta contra ele, contra a sua palavra, é ele quem derrota. Então nós vemos aqui uma sucessão de impérios. E o que acontece até chegar nos últimos dias? Quando você chega em Daniel capítulo 7, Daniel, agora é a vez de Daniel ter o sonho. Daniel, ele tem um sonho que vai fazer um paralelo com a estátua de Daniel. E o sonho de Daniel é terrível. Por quê? Terrível para ele mesmo. Ele mesmo diz que é um sonho que o deixou totalmente atordoado. E no capítulo 7, o versículo 1 está escrito: no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. E logo depois ele descreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel diz: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas, e ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. Vamos falar até aqui. Aqui está, Daniel teve este sonho, e no seu sonho ele viu 4 animais que saíam do mar.
Quando nós falamos de mar, estamos falando de mundo. Sempre que Deus, de uma forma profética, quer falar do mundo, ele fala sobre o mar. Nós vamos ver essa mesma figura usada em Apocalipse capítulo 13. Agora você já sabe que são 3 capítulos que estão interligados. Daniel capítulo 2, com a estátua de Daniel. Daniel capítulo 7, com as bestas que Daniel vê em sonhos. E Apocalipse capítulo 13, quando foi mostrado a João a mesma coisa que foi mostrado a Daniel. 3 momentos de grande impacto, tudo para explicar para a gente que sobre a terra, a partir do Império Babilônico, vão se levantar, ou já se levantaram e vai se levantar ainda o último reino. Se levantaram reinos poderosos, impérios poderosos, e cada um deste império é governado, tem a influência de uma potestade. E são estes animais, as potestades, que se refere a cada um desses impérios. Você acabou de ler comigo que a primeira besta que Daniel vê, eu vou ler de novo para você relembrar. Ele disse, o primeiro, versículo 4, era como um leão, e a este leão foi dada uma mente humana. Quem é o primeiro império mostrado na estátua de Daniel? O Império Babilônico. O Império Babilônico, cabeça de ouro, foi um império muito rico, com muita ostentação. A Babilônia, inclusive eu recomendo a você, aqui no canal, eu tenho uma série de vídeos em que eu explico a Babilônia desde o início, desde Gênesis até chegar os últimos dias em Apocalipse. Mas a Babilônia, no tempo de Nabucodonosor, os jardins suspensos da Babilônia, toda a glória da Babilônia. A Babilônia tinha ruas largas, edificações incríveis, maravilhosas. Então, quando o povo foi exilado para a Babilônia, quando Judá foi exilado para a Babilônia, não foi uma dura escravidão. Foram 70 anos de escravidão, mas não foi uma dura escravidão. O que eles tentaram fazer com o próprio Daniel e os seus amigos? Mudar a mente. Se você ler o capítulo 1 de Daniel, está escrito que eles passaram por 3 anos para que a mente deles, para que eles se adaptassem à cultura da Babilônia, para que eles tivessem a forma de pensar, a forma de falar mundana da Babilônia. Essa é a pior escravidão, porque quando é uma escravidão como foi no Egito, as pessoas querem logo sair daquela escravidão, porque no Egito eles sofriam, eles recebiam duros castigos, era uma escravidão de muito sofrimento. Então o povo ansiava por sair do Egito, mas na Babilônia eles se adaptaram, porque eles não eram duramente, severamente castigados, eles simplesmente estavam afastados da terra prometida, e eles foram se adaptando, tanto que quando Esdras ele voltou para Jerusalém para reconstruir, ele viu que a maior parte dos levitas não tinha vindo, e ele ficou chocado com isso. Por quê? Porque eles tinham se adaptado àquele exílio, àquela escravidão, porque a mente deles já estava aceitando o inaceitável, já estavam mundanos, eles estavam materialistas. Então, cuidado. Os últimos dias são dias em que a tua mente vai ser atacada, duramente atacada, para você aceitar o inaceitável, para você se adaptar com aquilo que fere o coração de Deus. Então, este foi o primeiro animal que ele viu, o leão, e a sua estratégia de ataque era a mente. E tudo se repete. E isso vai acontecer novamente. Nós vamos ver em Apocalipse 13, como nos últimos dias, esse vai ser o grande ataque na mente das pessoas. Bom, o segundo animal que Daniel vê, vamos ler aqui no versículo 5. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. O império seguinte que sucedeu ao Império Babilônico foi o Império Medo-Persa,
que na estátua você lê comigo em Daniel capítulo 2. Vamos ler novamente qual é o segundo império. E quando Daniel diz a cabeça, no versículo 32 de Daniel 2, a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata. O peito e o braço eram de prata. Então, este é o Império Medo-Persa. E aqui está falando que a potestade que Daniel vê, que é como o urso, representando que vai ter influência no Império Medo-Persa. Este urso, vamos pensar qual é a atuação do urso. Ele mata pela pressão, pelo abraço, não é? Então, aqui está falando que o urso, além de matar, ele devora muita carne. Foi dada uma palavra para ele devorar muita carne. Cuidado, porque nos últimos dias o que está escrito sobre esta potestade já está atuando nos nossos dias. É a pressão, e foi dada uma ordem a devorar muita carne, a destruir cristãos carnais, cristãos que têm o fruto da carne em evidência e não o fruto do Espírito. É só você ler Gálatas capítulo 5 e ver o que é que está predominando na sua vida, o fruto da carne ou o fruto do Espírito. Mas seja honesto com você mesmo, porque este império foi dada uma ordem: devore a carne, ou seja, destrua toda a carnalidade. Quem estiver andando com a carne, não estiver andando com Jesus, porque andar com Jesus é crucificar sua carne diariamente. Tome a sua cruz e me siga. Agora, se andar em carnalidade, não vai conseguir ficar em pé nos últimos dias. Vamos para o terceiro animal? O terceiro animal está escrito o seguinte, e no versículo 6, depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Agora é o leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Então, este animal, que é como o leopardo, foi-lhe dado domínio. Vamos de novo para a estátua de Daniel para a gente ver quem é esta potestade, estava atuando em que império. Está escrito que no versículo 32, enquanto que o peito e os braços eram de prata, que nós já vimos, o ventre e os quadris eram de bronze e as pernas eram de ferro. Então está falando agora, esta potestade, leopardo, se refere ao ventre e os quadris, que eram de bronze, e que se refere ao Império Grego. Com Alexandre o Grande, foi um império muito poderoso, muito rápido, o seu domínio, muito extenso, e Alexandre o Grande teve uma morte precoce e 4 generais, eles tomaram posse, e um deles sobressaiu o poder de um deles entre todos esses 4, que é Epifânio Antíoco. Mas eu quero dizer para você que a atuação deste reino é uma atuação que vai mexer nas tuas emoções. É algo muito rápido, e essa rapidez traz grande ansiedade, grande perturbação, grande aflição. Você está vendo? O que você chega à conclusão? Que o que demorou muito tempo na história da humanidade, desde a Babilônia até nós que estamos vivendo o pé da estátua de Daniel, agora o pé da estátua de Daniel está vivendo, aqueles que vivem os últimos dias, está vivendo um pouquinho de cada uma dessas influências. Essas potestades estão atuando junto, e a gente vai ver claramente em Apocalipse capítulo 13, antes de ver o 4º animal, porque o 4º animal, ele merece um destaque. Então vamos para Apocalipse capítulo 13, para entender como que tudo isso ao mesmo tempo vai acontecer nos últimos dias. Apocalipse capítulo 13, veja que é a mesma visão. Vi emergir do mar, igual a Daniel, do mar, uma besta, e que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi, presta atenção agora, que são os animais que você viu em Daniel capítulo 7.
A besta que viera semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como leão, e o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Você vê que está resumido em um único animal todos que nós vimos em Daniel capítulo 7, em Apocalipse 13. Você conseguiu entender o que aconteceu no decorrer da história? Os últimos dias vão ser dias muito violentos, porque todas as potestades vão estar atuando junto através deste quarto animal. Este quarto animal que Daniel vê, ele fica impactado. Veja quem é este quarto animal que Daniel vê. No versículo 7 de Daniel 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu o quarto animal. Veja as características: terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Devorava, fazia pedaços, pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Este quarto animal é o Império Romano, mas aqui vai mostrar como o Império Romano, que são as pernas da estátua de Daniel, que é o ferro, você vai ver que o pé da estátua de Daniel também tem ferro. Então aqui este quarto animal que atuou é a crueldade do Império Romano, é o domínio e a crueldade do Império Romano, é o que a igreja primitiva sofreu com o Império Romano. Quem estiver vivendo no tempo dos pés, que somos nós, da estátua de Daniel, vai viver o mesmo que a igreja primitiva, porque o ferro também está nos pés. E toda a atuação, toda a força deste quarto animal está sendo liberada para os últimos dias. E veja algumas características deste quarto animal. Ele era cruel, ele destruía, devorava, pisava, uma crueldade incrível. Mas só para você ver como ele é o anticristo. Veja as coisas que ele faz. No versículo 15, olha o que Daniel ele fala sobre este animal. Eu, Daniel, fiquei alarmado e as visões passaram diante dos meus olhos e me perturbaram. E eu me dirigi a um dos que estava ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo. E ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Aqui foi dado a Daniel a revelação: olha, tudo isso já está acontecendo e vai terminar de acontecer. Todos esses impérios, alguns já aconteceram, outros vão acontecer, e nos últimos dias, depois que se levantar o quarto e o último império, este terrível animal que você está vendo, o povo de Deus vai vencer, porque o Cordeiro vai vencer e vão reinar para sempre. Então ele contou o fim da história, graças a Deus que nós vamos reinar para sempre e Cristo vai vencer. Mas ele volta a falar do quarto animal. No versículo 19, eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, porque ele era diferente de todos os outros. Olha o que ele diz sobre ele: ele era muito terrível, cujos dentes eram de ferro, garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava com os pés o que sobejava. O que esse quarto animal faz é o que todas as outras potestades da estátua de Daniel faziam, só que tudo ao mesmo tempo e com grande força e grande crueldade. É assim que vai ser a grande tribulação, é assim que o anticristo vai atuar. Então você chega à conclusão de que o quarto animal é o anticristo, e aqui deixa muito claro para a gente que é o anticristo. Veja no versículo 21 o que este quarto animal ele vai fazer. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. É a perseguição da grande tribulação. E estava vencendo, porque parece na grande tribulação de que ele vai vencer durante 7 anos. Mas veja no versículo 25, outra característica deste quarto animal: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui está falando
da última metade da grande tribulação. A grande tribulação vai ser 7 anos, e nos últimos 3 anos e meio, que aqui está dando até o momento em que ele vai ser implacável. Nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, ele vai oprimir, ele vai perseguir, ele vai matar, ele vai destruir todos que professam o nome do Senhor. E ele diz ainda, no versículo 28, mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio e para destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, o que nós vemos aqui é que o Senhor diz, mas ele vai ser destruído. E no julgamento do trono branco, ele vai definitivamente, o anticristo, o falso profeta, a besta, o falso profeta, como é chamado o anticristo, e a besta, e o dragão vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre, e o povo de Deus vai reinar com o Senhor para todo sempre. Então você viu que os animais da estátua de Daniel estão interligados os capítulos 2 de Daniel, capítulo 7 de Daniel e Apocalipse capítulo 13, onde mostra como vai ser nos últimos dias, quando o anticristo se revelar como o homem cruel, o abominável, aquele que vai blasfemar, aquele que vai guerrear e aquele que vai lutar contra Cristo. Por isso que é anticristo, porque ele vai lutar contra Cristo e contra todos que o servem. Mas glória a Deus, que a vitória é de Cristo para sempre, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha gostado e tenha entendido. E se você gostou, deixa o seu like e vamos continuar a explicar em outros vídeos muitas coisas que você precisa aprender. Eu te convido a fazer parte dos membros, da área de membros, onde tem muitos cursos, inclusive um curso sobre Israel, que vai te ajudar a entender muito sobre profecias. Que Deus te abençoe.